Queremos ter um tempo especial aqui para compartilharmos a palavra de Deus, compartilharmos um pouquinho. No ano passado, eu iniciei um estudo nas minhas mensagens sobre os frutos do Espírito. E aí eu estava buscando uma mensagem diante de Deus para trazer nessa noite, e Deus trouxe o desafio de poder finalizarmos aquela série com relação ao fruto do Espírito, trabalhando os 3 últimos frutos, ou 3 últimos princípios do fruto do Espírito, que é a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu não sei quem ouviu as mensagens anteriores, mas eu queria fazer um resumo de como nós podemos viver o fruto do Espírito, qual que é o desafio de nós trabalharmos essa dimensão da vida cristã, dos nossos relacionamentos. Infelizmente, nos dias atuais, nós estamos vivendo momentos muito complicados. Você olha, hoje eu estava vendo, não sei se algumas pessoas viram, um policial que recebeu um lanche errado, foi na lanchonete que tinha enviado o lanche errado, e pega a proprietária, ameaça aqueles funcionários que estavam ali com uma arma, pega aquela funcionária, espanca ela, faz um negócio, uma agressão muito, muito contundente, certo? E é um negócio assim horrível de se ver, mas isso é reflexo de muitas outras notícias. Às vezes eu até estou evitando assistir muito jornal, porque você sai meio deprimido, né? Você começa a ver o jornal, começa a escorrer um sangue do lado, assim, está muito complicado. E o que nós estamos vendo? Cada dia mais as pessoas estão mais intolerantes, cada dia mais o estresse da vida contemporânea tem gerado realmente muitas mazelas emocionais. As pessoas estão vivendo emocionalmente muito influenciadas, impactadas, e isso tem gerado reações, atitudes que têm gerado destruições. E quando nós olhamos a esse texto bíblico escrito há muitos anos atrás, há 2000 anos atrás, nós vemos que nós somos orientados a viver pelo Espírito e a não viver tentando suprir os desejos da carne, né? Então, quando nós falamos no fruto do Espírito, nós estamos falando de uma atitude, de uma virtude que é gerada a partir da presença do Espírito Santo em nós. Como é que você tem caminhado no seu dia a dia? Como é que você tem vivido o seu dia a dia? Se nós fizéssemos um teste aqui, vamos olhar hoje, vamos olhar a última semana. Será que você foi intolerante? Será que o estresse do seu dia a dia tem gerado reações que você desconhece? Tem gerado reações que as pessoas começam a ficar com medo de você? Sabe, tem pessoas que no próprio casamento, a esposa fica com medo do marido, porque as reações dele estão complicadas. O marido fica com medo da esposa. Sabe, e nós vamos vendo que existe algo acontecendo, e nós podemos encontrar várias razões para isso. Hoje você pega uma criança, ela tem muito mais informações do que tinha um rei há uns 100 anos atrás. As informações são muito rápidas. Tem o Augusto Cury que fala do pensamento acelerado, né? Então, o raciocínio acelerado, então, acelera muito as informações. Isso tem gerado uma intolerância. E as pessoas estão cada vez mais presas, escravas de mazelas emocionais, prisões emocionais, cárceres emocionais. E quando nós olhamos para esse texto que vai falar das obras da carne e fruto do Espírito, nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo uma comparação de 2 dimensões que nós podemos viver para satisfazer o desejo da carne, e tem momentos que dá vontade de sair realmente do eixo. Tem momentos que você olha assim e fala assim, respira fundo, e daí você respira fundo de novo, daí conta até 10 e não resolve, tem que contar até 20. Porque pela carne dá vontade de ir lá e reagir naquele jeito mais brusco.
Sabe, mas o que o apóstolo Paulo fala é que nós vamos chegar a ter situações que nós vamos ter uma batalha, ou nós vamos tentar suprir o desejo da carne, reagir de acordo com a carne, com a carnalidade, essa natureza pecaminosa que está em nós, ou nós vamos reagir no fruto do Espírito, que é aquele que é controlado pelo Espírito, o Espírito Santo dá a paz que excede o entendimento, o Espírito Santo vai dar uma direção nas decisões. Sabe, o homem sempre, ele está sendo atraído para isso, e quando nós vamos trabalhar lá, a segunda parte de Gálatas 5:22, nós vamos ver ali que está ali o fruto do Espírito como a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Sabe, será que você tem caminhado tendo controle do seu dia a dia? Como é que você tem caminhado com isso? Você tem sido uma pessoa controlada, uma pessoa equilibrada? Ou as pessoas têm falado para você, você parece histérica. Poxa, você parece um grosso. Sabe quando? E sabe que às vezes a gente está agindo assim, sem perceber? Eu lembro uma vez que eu e minha esposa e as crianças viajando para Cascavel no carro. E aí nós chegamos no meio da viagem, as crianças dormiram. A minha esposa falou assim, olha, querido, às vezes você está falando que nem o tenente do quartel. Porque você era do quartel. Eu falei, é mesmo? Eu não estava nem percebendo. Mas ela me alertou, e com amor. Eu falei assim, olha, eu vou me cuidar mais. Daí eu comecei a me policiar, e com muita facilidade já estava normal. Vai lá, pega aquilo lá para mim. Faz aquilo lá para mim. Não. Pega, por favor, minha querida, meu amor, meu filhinho amado, minha filha amada. E aí, naturalmente, você vai mudando o seu modus operandi. Você vai mudando a tua forma de agir. E o que esse texto ele vai nos dizer, eu vou ler novamente, já que eu li já o ano passado, então dá para ler novamente, Gálatas 5, ele vai dizer, as obras da carne ali são manifestas. Então olha só aquilo que o texto relata como obras da carne, a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, ou seja, essas áreas de pecado na área da sexualidade, a idolatria, a feitiçaria. Daí vem essa parte mais emocional do ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe, a tendência da nossa carne é viver isso. Se nós não deixarmos Cristo dominar em nós, nós vamos viver isso. Por quê? Ah, não, pastor, mas eu tenho caráter. Meu querido, minha querida, eu quero dizer o seguinte, por mais caráter que você tenha, existe alguma área dessas obras da carne que você vai ser puxado, que você vai ser, o pecado vai te atrair, porque a tentação é uma das estratégias que Satanás usa para escravizar as pessoas. Além da opressão e da possessão, quando ele domina o corpo de alguém que não tem a Cristo, que não tem o Espírito Santo, a opressão onde ele vai tentar colocar um medo nas pessoas, tem a tentação, onde ele vai tentar trabalhar com as circunstâncias da sua vida, e ele vai tentar fazer você cair. Se de repente você está lá envolvido com pornografia, o que ele vai colocar na tua frente? Oportunidade de você pecar na área da sexualidade. Se você está desenhando, usar droga ali, o que ele vai tentar você? Ele vai tentar colocar alguém para oferecer droga para você. Sabe, se você é irado, se você está explodindo com qualquer coisa, ele vai tentar colocar intriga dentro do seu lar, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. Satanás é muito estrategista. Sabe, e ele vai tentar usar aquilo que a palavra nos diz como obra da carne, para tentar nos levar a desobedecer a Deus, a pecar contra Deus, a ter atitudes que geram destruição. Isso tem a ver com equilíbrio emocional através do Espírito Santo. Então eu posso tentar controlar mentalmente, mas tem situações que é só pelo Espírito, para que você consiga. Mas sabe, aqui ele vai falar das obras da carne, mas ele fala ali, mas o fruto do Espírito é o quê? É o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí o texto continua, contra essas coisas não há lei, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Queridos, esse texto ele vai trazer uma realidade dessa batalha que existe dentro de nós. Sabe, o nosso dia a dia é um dia de estresse. Não tem como, você tem tanta coisa, e tem aquela situação para resolver, daí você resolve uma coisa, vem outra, e você resolve uma coisa, vem outra. Certo? Eu tenho brigado com a minha agenda, é algo doido. E eu preciso olhar e falar assim, não, calma, eu preciso buscar a direção de Deus, eu preciso colocar o joelho no chão e buscar discernimento. Às vezes eu tento buscar e resolver do meu jeito, vou até o último. A hora que eu vejo que não tem mais saída, eu busco a Deus. Só que quando eu busco a Deus no último, já tem um estrago. Sabe aquelas pessoas que só conseguem olhar para cima quando está no fundo do poço? Ah, eu cheguei no fundo do poço, não tenho mais para onde olhar, vou olhar para cima. Tem pessoas que é assim. O que Deus está falando, o que Deus espera de nós, é que nós possamos buscar a orientação dEle antes da caminhada. Certo? É diferente de quando eu vou, eu chego lá, daí eu oro para ver se aquilo lá é vontade de Deus ou não. Sabe, como você tem controlado as suas emoções, como você tem vivido o fruto, ou os princípios do fruto do Espírito. O estresse nos dias de hoje tem gerado relações muito superficiais. Muitos amigos de redes sociais, mas pouco toque físico. Sabe, pegar carne, dar um abraço. Sabe, dizer assim, eu te amo. Meu irmão, você é bênção demais. Como eu amo fazer isso. Sabe, para mim, tem pessoas que vivem postando todos os dias umas 4, 5 postagens, eu quero saber quantas curtidas, e de repente eu tenho umas curtidas a menos ali, eu já fico preocupado, será que eu estou perdendo um amigo? Mas tudo superficial, e isso é consequência de um falso sentimento, e aí como eu estou tendo relações superficiais, quando vem uma relação carne e osso, eu não sei como tratar. Aí me falta mansidão, aí me falta domínio próprio, e aí eu vou agir, quando eu vejo já dei uma pancada. Sabe, o estresse, essa vida louca do dia a dia, tem feito pessoas sofrerem isoladamente, e começam a se enganar com motivos fúteis. Motivos fúteis. O que Deus espera de nós, não é o número de curtidas, das redes sociais, mas o que Ele espera de nós é relacionamentos significativos, que geram transformação de vida. Queridos, você postar um vídeo que viralizou, como diz assim, viralizou um vídeo, eu consegui, depois de 158 mil vídeos, eu tive um que viralizou, aí eu fiquei cheio, viralizou um vídeo. Não, eu quero saber quantos abraços, como é que você tem investido nos seus relacionamentos. Sabe, aquela pessoa, amiga, que você sai para almoçar, sai para tomar um café, como é que está o teu coração? O que eu posso fazer para ser bênção na sua vida? Será que você, olhando para esse último dia, última semana, da sua boca saiu mais elogios ou mais críticas às pessoas que estão ao seu redor? Se saiu mais críticas, você está precisando viver o fruto do Espírito. Como é que você tem se auto-observado? De repente você deve estar sensível ao que as pessoas têm sinalizado. Certo? Você pode estar andando estressado e não perceber. Aos poucos esse reflexo pode estar invadindo o teu emocional lentamente. E sem perceber, as suas atitudes começam a ser mais agressivas, mais intolerantes. Isso vai impactar o seu dia a dia. Sabe, tem situações que você precisa dar uma parada e buscar a direção de Deus. Nós temos uma geladeira lá em casa, ela tem 2 portas assim, tem um freezer, tem uma geladeira e tem um painelzinho lá que aparece as temperaturas. Tem uma orientação ali, temperatura menos 18, acho que no freezer, e menos 3 na geladeira, uma coisa assim, ou 3, não sei. Mas assim, daí, aos poucos, aquela temperatura começou a cair.
Começou a cair. Começou a cair. E nós começamos a ver que parece que não estava gelando mais as coisas. Mas foi gradativamente. Aí, bem na véspera ali do carnaval, a gente estava vendo que ia ficar sem geladeira. Aí eu pego lá, acho na internet, você lança ali tua necessidade e algumas pessoas fazem contato contigo. E 4 pessoas fizeram contato comigo. E aí uma delas, não, posso ir aí, é tanto para ir, outro para ir, tanto para ir e tal. Aí teve um que fez um contato comigo e falou assim, antes de eu saber se eu tenho que ir até aí, você pode tirar uma foto, você pode fazer um videozinho aí de como que está? Falei, tá bom. Eu peguei, fiz um videozinho, tá assim, a hora que eu ligo aqui, tá assim, eu tentei zerar, não muda e tal, e mandei o vídeo para ele. Ele falou, não, isso aí não é problema não, você vai precisar deixar ela desligada 24 horas, a hora que você ligar, ela vai estar funcionando. Falei, tá bom, quanto você vai me cobrar? Não vou cobrar nada não, ganhei um cliente, claro, cara esperto. E aí deixei 24 horas a geladeira ali, a hora que eu liguei, puf, tudo funcionando. Aí eu falei assim, olha que interessante, até a geladeira precisou de tempo de repouso. E tem gente aqui que não para. Então assim, queridos, tem momentos que você precisa parar, você tem tanta coisa, tem tanta confusão, que você precisa parar, ir na presença do papai e falar, papai, me ajuda, eu não estou dando conta não, sabe, me ajuda a administrar toda essa confusão. Então, queridos, quando nós estamos sensíveis, como o estresse pode impactar nossas vidas, como nós precisamos parar e avaliar o nosso interior, sabe, daí fica mais fácil nós reagirmos diante das circunstâncias da vida, podendo ir revisando o nosso coração, a nossa mente e o nosso emocional. Sabe, muitas das doenças psicossomáticas começam lentamente, sabe, e ela começa, e quando eu não vivo um equilíbrio nas minhas emoções, daqui a pouco eu estou com uma depressão, eu estou intolerante, eu estou insuportável. Você já se sentiu insuportável? Aquela ideia que você não pode nem passar na frente do espelho, que você não se suporta se ver, sabe? Então, queridos, nós precisamos olhar para o fruto do Espírito, identificar, dentre eles, qual que nós precisamos aperfeiçoar. De repente você consegue ter amor, você consegue ser um pacificador, você consegue ser amável, mas só que você é pavio curto, e de repente você vai ter que trabalhar o domínio próprio, a mansidão, sabe? E eu quero trabalhar um pouco esses 3 últimos princípios do fruto do Espírito rapidamente, e pedindo que Deus trabalhe no teu coração, para que você possa olhar para você, certo? Como é que você tem vivido essa loucura do seu dia a dia? Ou tem alguém aqui que não tem estresse nenhum? Ixi, minha vida, eu saio daqui, segunda-feira, pego uma rede, já me traz ali uma aguinha de coco, um louvorzinho ao fundo, fico balançando na rede, não tem problema com pagar conta, naturalmente as contas chegam e já são pagas automaticamente, vem um DOC do céu. Sabe que tem gente assim? Então eu olho assim, as crianças querem crescer, quando eu fizer 18 anos, falei, calma, curta a tua adolescência, você não tem, sabe, que você tem que administrar só a mesadinha ali, né? O meu filho estava lá, mas se eu economizar minha mesada, eu vou conseguir no final do ano fazer isso, aquilo. Eu falei, isso aí, essa é preocupação saudável. Mas nós, as lutas da vida fazem parte do nosso dia a dia, mas nós temos que ter sabedoria para respondermos a isso e conduzirmos o nosso dia a dia, e essa sabedoria vem das Escrituras, sabe? Então, vamos lá, o primeiro princípio que eu quero trabalhar aqui é fidelidade. No finalzinho do versículo 22, ele vai dizer ali, mas o fruto do Espírito é fidelidade. Você é uma pessoa fiel? E às vezes as pessoas dizem, fiel à minha esposa, ao meu esposo. Não é só isso. O que é fidelidade? Segundo, né, os dicionários, aí é uma qualidade de fiel, é fé, lealdade, verdade, veracidade, exatidão. A fidelidade é um dos atributos de Deus, atributos do caráter de Deus. Deus é fiel. Deuteronômio 32:4 diz lá,
é Deus fiel, que não comete erros, Ele é justo e reto. Salmo 34 diz lá: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Sabe, será que você é verdadeiro? Você é confiável? Você é fiel? Deus, Ele é fiel e nós precisamos nos espelhar no Senhor, na nossa caminhada. Fidelidade tem a ver com compromisso das suas promessas. Sabe, e nós, por que nós temos dificuldade de sermos fiéis? Uma das maiores dificuldades de sermos fiéis é a instabilidade emocional. Eu faço um compromisso e com facilidade eu descumpro esse compromisso. Certo? Você já teve aquela situação lá? E aí, quando você vai lá em casa? Não, amanhã eu vou. Essa semana que vem eu vou. E... Ou de repente, quando chega assim, puxa, estou precisando de oração, pode deixar que eu vou orar por você. Já aconteceu isso? Você ora quando você assume um compromisso? Ou não? Essa questão eu já resolvi. Eu comigo já resolvi. Quando a pessoa vem e me pede oração, fala assim, ó, hoje eu vou orar por você. Hoje à noite e amanhã de manhã, no meu período de intimidade com Deus. Porque eu não posso, se Deus trouxer lá na frente, no meu coração, no meu período de intimidade com o Senhor, é claro que eu vou orar. E tem situações que eu vou orar de uma forma mais sistemática. Mas eu preciso estar sensível para não assumir um compromisso que eu não possa cumprir. A fidelidade, ela é algo que nós precisamos ter como estilo de vida. Muitas pessoas fazem um compromisso convicto, mas não conseguem cumprir. E até compromisso sincero. Eu não sei se você já teve a experiência de conversar com um dependente químico. Eu tive um rapaz que eu acompanhei, um pai de família, sabe? E ele chegava para mim e ele caía. Ele falava assim, pastor, eu não vou mais cair. É a última vez, eu não vou perder minha família. Daqui a pouco, uma semana, 2 semanas depois, caía de novo. Não, pastor, mas dessa vez é a última vez. Dali 2 semanas, 3 semanas, caía de novo. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, vamos fazer um compromisso? Certo? E esse compromisso envolve um sonho. Se você cair de novo, você vai fazer isso. Se você cair uma segunda vez, você vai fazer isso. Se você cair a 3ª vez, você vai ser internado. Tá bom, pastor, tá bom. E ele fez o compromisso. O que aconteceu? Caiu. A primeira vez. A esposa veio, tentou ajudar e deu uma flexibilizada. Caiu a 2ª vez. A hora que ele caiu a 3ª, e aí foi bem complicado. Mas graças a Deus, nós tínhamos um compromisso. E ele aceitou um apoio. E quando ele aceitou um apoio, de ser ajudado, sabe o que reconstruiu no coração dele? Não somente um compromisso, ou um desejo de fazer algo, mas renasceu no coração dele um sonho. Um sonho. Quem somente faz um compromisso como um desejo, e não tem um sonho maior, dificilmente vai conseguir ser fiel. A hora que ele foi lá, e ele viu um sonho, de não somente ser restaurado das drogas, mas dele ter condições de ver o filho crescer, o filho se formar, dele ter condições de ver a família fortalecida, dele ter condições de voltar para o mercado de trabalho. Aí ele começou a colocar tantos sonhos, e principalmente de honrar a Deus. Ele aceitou deixar Jesus entrar no coração dele, naquela casa de recuperação, a partir desse momento, que ele deixou de ter somente um desejo de algo, mas ele colocou um sonho no coração dele. Ele conseguiu se libertar. E já está, se eu não me engano, 8 ou 9 anos que ele não usa nenhum entorpecente. E ele era do crack, dos mais complicados. Sabe, se eu tenho um sonho, um objetivo maior, eu consigo força para manter a fidelidade. Eu consigo força. Você ter somente o desejo de fazer algo, dificilmente conseguirá manter essa fidelidade. Por quê? Porque no momento que vier a crise, você irá deixar ser envolvido pelo estresse e pela instabilidade emocional. Mas se você tiver um sonho, um objetivo maior,
Pode vir a crise, eu sei quem tenho crido, pode vir a dificuldade, pode vir aquela enfermidade, pode vir aquele risco no meu casamento, pode vir o que vier, porque eu tenho um sonho, eu vou manter fiel ao Senhor, eu não vou buscar uma saída lá naquele gerente de banco, eu não vou buscar saída naquele centro espírita, eu não vou buscar saída em outro lugar. A fidelidade, primeiramente a Deus, e a fidelidade com você, ela deve ser algo que você viva nesse controle emocional. Você tem sido fiel a Deus? Fiel a Deus, queridos, é viver os princípios. É falar assim, eu vou obedecer a Deus. Ah, mas eu caí. Não tem problema. Ou melhor, problema tem. Eu não posso me acomodar, mas nós temos uma natureza pecaminosa. E nós podemos cair tentando acertar. Às vezes a gente escorrega na casca de banana, pede perdão a Deus e muda de vida. A conversão é estamos indo para uma direção, a gente vira e vai para outra. Sabe, a fidelidade a Deus é primordial. Eu só vou conseguir viver o fruto do Espírito se eu for fiel a Deus. Você tem sido fiel a você mesmo? Fiel a mim mesmo é eu não me auto-sabotar. Eu não começar a mentir para mim mesmo. Eu colocar uma mentira na minha mente, eu começo a acreditar que naquela mentira, aquela mentira me escraviza. Você tem sido fiel? Você tem que ser sincero contigo. Realmente eu estou muito chato. Realmente estou muito intolerante. Eu preciso mudar. Seja fiel consigo mesmo. Quem não se conhece, certo? Como é que vai conseguir viver a plenitude do que Deus tem preparado para você? Deus quer que você se conheça. Deus te criou com um potencial enorme, com sonhos extraordinários. Você precisa olhar para você e falar assim, eu sei que eu posso mais, eu sei que eu posso ser amável. Ah, mas eu nasci assim, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Mentira! Você pode, pela força do Espírito Santo, mudar quem você é. E quando você vive essa dimensão da fidelidade a Deus, fidelidade contigo mesmo, aí fica mais fácil você ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, aos colegas de trabalho, aos seus amigos. Fidelidade é um princípio do fruto do Espírito que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Mas tem o segundo fruto ali, que está já no versículo 23, mansidão. Fruto do Espírito é mansidão. O que é ser manso? Qualidade de manso, brandura de gênio, quitação, lentidão no atuar. Tem um texto lá de 1 Pedro, muito legal. Ele vai falar assim, olha, antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, faça isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Queridos, o que esse texto está dizendo? Tem muita gente, porque acha que é crente, que se acha no direito de sair julgando as pessoas. Quantas pessoas promoveram o Sérgio Moro a diácono da PIB, porque ele estava fazendo a coisa certa? E muito crente, ele é diácono da PIB, ele é diácono da PIB. Não, ele é católico, franciscano, mas um homem com ética. Pelo menos, até agora o que nós vimos, um homem que agiu corretamente, tem agido corretamente. Mas sabe, e aí, porque eu sou espiritual, eu acho que somente quem está aqui comigo que é ético. Mas eu quero dizer que existe mais pessoas éticas, e ela pode ser ética e não ser salva, e não experimentar essa paz que tem aquele que experimenta do Espírito Santo de Deus. Mas o que Deus espera de nós é que, demonstrando essa vida com Deus, essa luz de Cristo, nós possamos ser mansos, ter mansidão e respeito. Agir com mansidão, além de ser uma bênção, ela vai dar evidência do poder de Deus. Sabe aquela fechada no trânsito, que você sai gritando, xingando? Tem muito crente que faz isso. Tem um amigo que um dia estava comigo, alguém foi lá e deu uma fechada, assim, gritando, berrando. A hora que o carro passou, tinha um peixinho atrás. Olha só o testemunho do peixinho. Sabe, e as pessoas, elas não têm mansidão. E o estresse está saindo pelos poros. E aqui nós precisamos considerar as características e temperamentos de cada pessoa. Deixa eu passar rapidamente aqui.
Nós sabemos de 4 temperamentos que são bem distintos. Nós temos aqueles que são sanguíneos. Ele tem uma característica de ser extrovertido e sensível. Sabe, ele é extrovertido porque ele é barulhento, ele é espontâneo, impulsivo, mas ele é sensível. Sabe, essas pessoas sanguíneas, elas precisam intencionalmente trabalhar mais a mansidão. Porque com muita facilidade o sanguíneo responde rápido. O sanguíneo dá um chute na canela rapidinho. Se você tem essa característica sanguínea, você precisa olhar e se autoanalisar para que não deixe que o teu temperamento domine as tuas atitudes. Temperamento, nós nascemos com ele, nós vamos morrer com ele, tem a ver com DNA. Certo? Mas só que nós podemos ser controlados naquilo que é negativo no nosso temperamento através do fruto do Espírito. Daí nós temos aquele colérico, que ele é extrovertido e insensível, sabe? É aquele que é um elefante na loja de cristal, com aquela tromba assim, vai, e tem firmeza, força de vontade, mas ele é impaciente, ele é muito objetivo. Se você é colérico, queridos, só pela graça. Só pela graça. Mas daí tem o melancólico, que ele é mais introvertido, sensível. Talvez essa mansidão já é natural. Sabe? Aqueles que, para ter um ataque cardíaco fulminante, demora 3 dias. Queridos, então assim, esse aí talvez ele tem que desenvolver outras áreas no fruto do Espírito. Tem aquele fleumático, que é mais introvertido, insensível. Ele é mais espontâneo também. Talvez a mansidão. Então, nós entendemos a nossa característica, quando nós nos conhecemos, fica mais fácil nós trabalharmos em nós aquilo que tem nos prejudicado, aquilo que tem mexido no nosso emocional, que tem detonado relacionamentos, porque nós somos seres relacionais. E o nosso relacionamento, o relacionamento sonhado por Deus, não é o relacionamento de redes sociais, é relacionamento carinhoso. E porque nós somos seres relacionais, nós precisamos nos conhecer e sermos amáveis. Aquelas pessoas que dá vontade de estar perto, porque você sai da presença da pessoa, você sai com uma paz no teu coração, porque você foi amado, teve palavras de bênção e não palavras de maldição. Sabe, e o último ali no versículo 23, domínio próprio. Esse daqui é tranquilo. Esse daqui acho que ninguém tem problema aqui não, domínio próprio. Rapidinho. Sabe, nós não podemos evitar as dores, os conflitos, mas podemos construir, ao invés de destruir a partir deles. Quando eu tenho domínio próprio, e isso vem somente com o Espírito Santo de Deus, não tem como. Eu tentar, assim, vou mentalizar, não vai resolver, não vai. Vai chegar uma hora que você vai estourar. Certo? E na semana passada eu falava dos tapetes, de gente que fica colocando embaixo do tapete, vai chegar uma hora que vai estourar. Você vai perder o domínio próprio, você vai, sabe, explodir. Quando estamos diante de uma situação de forte estresse, com muita facilidade eu perco as estribeiras. E eu perco o domínio próprio. E eu não tenho ideia de quanto as minhas palavras, elas são ácidas. E elas têm um potencial de destruir tão grande. Como é que você tem caminhado? Será que você tem andado com domínio próprio? Certo? Porque vai ter pessoas que vai ter aquele dia que a esposa vai acordar e ela vai estar com aquela TPM de arrebentar. E se você não tiver domínio próprio, você vai entrar na discussão. Você vai tentar ganhar essa discussão e você vai perder e os dois vão perder. Tem aquele momento que você vai chegar na empresa e aquele chefe está insuportável. Ele não dormiu à noite, está com uma dor de cabeça, e ele vai chegar e vai começar a te humilhar, vai começar a falar para você coisas que vai te tirar do eixo, e de repente você vai reagir sem domínio próprio, você vai ter problemas. Domínio próprio, um fruto do Espírito que nós precisamos desenvolver, estar vivendo ele diariamente, porque domínio próprio envolve domínio próprio até quando eu quero gastar, sabe aquela que eu vou no shopping. Eu lembro a minha filhinha, quando ela era pequenininha, ela toda de vestidinho, com chuquinha, e nós no mercado. E ela chegava assim, e ela ia passando nos balcões e ia colocando dentro. Ainda bem que ela não está ouvindo aqui, porque ela está ensaiando aqui. Ela não gosta que fale dela.
Mas daí ela ia na frente colocando et, eu ia atrás tirando. Sabe? E tem pessoas que ficaram adultos e continuam com a atitude de criança. Eu não tenho dinheiro, mas na hora sai. Depois dá um jeito, depois resolve. E acho que aquele cartãozinho, eu já falei de semana passada do cartão de crédito, não vou falar de novo. Acho que eu estou profetizando na vida de pessoas aqui. Queridos, nós precisamos ter domínio próprio em todas as áreas da nossa vida. Você quer manter fidelidade? Domínio próprio. Quer se libertar da pornografia? Domínio próprio. Quer parar de fumar? Domínio próprio. Quer ser mais amável? Domínio próprio. Certo? Quer ser menos briguento? Domínio próprio. Você, e claro, conhecer, eu sei que tem alguns aqui descendentes de alemão que não vai concordar comigo, mas existe uma piadinha que fala que alemão não é teimoso, teimoso é quem teima com o alemão. E é mais ou menos assim, tem gente que vive saindo e não tem jeito. E você vai lá e vai tentar questionar, vai tentar argumentar, e tem um momento que você vai ter que ganhar pelo amor. Quando você reage no amor, um ataque emocional, você sai vencedor. Não tem erro, porque o domínio próprio nos capacita a reagir em amor até aquelas pessoas que não são tão amáveis. Sabe, o estresse, quando trabalhado com domínio próprio, você consegue encontrar saídas que naturalmente você não encontraria. Tem uma historinha muito conhecida. Quem já ouviu falar aqui da vaquinha no precipício? Muitas pessoas aqui já conhecem, né? Mas tem algumas que não conhecem ainda. Existe uma historinha de um sábio que foi com o discípulo dele num lugar distante. Lá tinha uma chácara, uma casinha bem paupérrima lá. Aí chegou lá naquela casinha, começou a conversar com aquele senhor. E aí, como é que vocês sobrevivem aqui? Eu sobrevivo com essa vaquinha. Essa vaquinha dá leite, eu troco leite por arroz, por feijão, por carne. E a gente vai sobrevivendo. Então, cada dia, a vaquinha dava um leitinho, e fazia isso, e fazia aquilo, e fazia aquilo. Aí, ele foi lá, jogou aquela vaca no precipício. A vaca saiu rolando, morreu. Isso não, alguém falou aqui, morreu. E aí, eles pegaram e foram embora. E aquele discípulo ficou com aquilo na cabeça. E passou 1 ano, e passou 2 anos, e falou assim, eu vou ter que voltar lá. Aquele senhor deve ter morrido, deve ter acontecido alguma coisa. A única fonte de renda dele a gente jogou fora. E ele volta lá, está uma chácara linda, com cerca, uma casa nova, carro na garagem, um negócio absurdo. Ele falou assim, olha, até perdeu a terra, vendeu a terra e tal. Aí ele chegou lá, veio um caseiro ali receber ele ali, pois não. O seu fulano de tal, sabe para onde que ele foi? Não, ele está aqui. Ele está aqui, sim, essa propriedade é dele. Daí ele pegou, entrou lá naquele fulano, conversar, e falou assim, e aí? O senhor construiu tudo isso aqui? Eu construí tudo isso daqui. O que aconteceu? Não, aquele dia que vocês vieram aqui, vocês saíram, no outro dia, não sei o que aconteceu. A vaquinha que nós tínhamos para sustento, caiu na ribanceira e morreu. Aí, como nós não tínhamos mais a vaquinha, a gente teve que fazer coisa diferente. Nós começamos a fazer algumas coisas diferentes, começou a dar certo, começamos a plantar, começamos a vender isso, vender aquilo, e aí meu filho veio, aperfeiçoou, e fomos ganhando mais dinheiro, e construímos tudo isso daqui. E, claro, a história aqui, ela vem... a moral dessa história é que muitas pessoas têm vaquinhas que elas guardam e não abrem os olhos para as oportunidades que Deus tem colocado. Sabe? E quando eu trabalho isso dentro desse princípio do domínio próprio, eu quero dizer que aquela vaquinha, quando foi, naquele momento de estresse, aquele senhor, ele usou aquele momento de estresse para tirar um benefício em cima daquilo. E nós só conseguimos fazer isso se nós tivermos domínio próprio. Tem muita gente que se afunda em problemas porque encontra mais problemas em cima dos problemas. Sabe aquela situação? Eu tenho já uma dívida financeira. E essa dívida financeira vai me gerar um problema no meu casamento. E esse problema no meu casamento vai gerar um problema com os meus filhos. E esse problema com os meus filhos vai gerar um problema no meu trabalho. Aí algo que era uma área negativa contamina todas as outras. Agora, quando eu pego essa área que é negativa e eu olho e coloco diante de Deus, Deus vai me capacitar a usar todas as áreas que está muito bem
para que possa ajudar essa área que está negativa a ser sarada. Quais as áreas que você precisa olhar, buscar em Deus direção, domínio próprio, mansidão, para que você experimente um novo ciclo na sua história. Deus quer sim que você experimente os melhores dias da sua vida, fundamentados no fruto do Espírito, nesses princípios tão extraordinários, e que envolve a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Pode fechar seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Não sei como essa palavra trouxe ao teu coração um desafio. De repente você está aqui nessa noite e você precisa tomar uma decisão de ser fiel. Você tem negligenciado a sua fidelidade? Como é que está teu período devocional? Como é que está teu tempo com Deus? Como é que está o teu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo? Como é que está o teu relacionamento com seus filhos, com seus pais? Fidelidade, ou com você mesmo, como é que você tem sido fiel a você? Será que você tem sido fiel contigo mesmo, sincero mesmo? Fala assim, olha, Deus, eu sei que eu estou errando nisso. Eu tenho adiado tanto para tomar essa atitude, mas eu preciso mudar de vida. Eu preciso ressignificar a minha vida, ressignificar os meus sonhos, ressignificar a minha história. Tem muita gente que parou de sonhar, perdeu a capacidade de sonhar porque perdeu a fidelidade. Sabe, não é fiel consigo mesmo, eu não me conheço mais. Quantas pessoas, porque alguém veio e fez algo, pastor, eu não me conheço mais, eu não sei quem eu sou. Eu quero dizer que você é um filho amado, uma filha amada de Deus, com um potencial enorme, que Deus está falando assim, filho, venha, filha, venha, seja fiel aos princípios que eu estou colocando no teu coração, e eu vou te mostrar o que é alguém ser amado e ser bem sucedido em tudo que fizer. Quando nós olhamos para a vida de José, ele teve inúmeras oportunidades de infidelidade. Para viver em fidelidade, ele resolveu ser infiel. Foi na luta, foi na prisão, foi na tentação, e Deus honrou a vida dele. E a palavra diz que aonde José colocava a mão, prosperava, porque a fidelidade dele impactava quem estava ao seu redor. De repente você precisa tomar uma decisão de buscar essa fidelidade. De repente você precisa buscar mansidão ou domínio próprio. São duas características muito semelhantes, mas que envolvem o controle das emoções. Você tem sido aquela pessoa estourada, sem limites, uma pessoa intolerante. De repente você precisa tomar uma decisão hoje, falar assim, Deus, eu quero mudar, muda no meu coração isso. Eu quero poder ter domínio próprio, eu quero poder viver um momento novo, eu quero poder experimentar um momento novo. Sabe, eu quero orar pela sua vida. Coloque aí diante do Senhor, coloque aí diante do Pai. Mas eu queria dar uma oportunidade para você que está aqui nessa noite. E quando nós falamos em fidelidade, mansidão, domínio próprio, quando nós falamos do fruto do Espírito, desses princípios do fruto do Espírito, eles somente vêm no nosso coração e nós podemos acessá-los quando nós temos uma decisão que um dia nós tomamos na nossa vida, que é uma decisão de entregarmos a nossa vida ao Senhor, de nós reconhecermos os nossos pecados, reconhecermos que nós somos pecadores e falar assim, Deus, eu reconheço que eu sou pecador, eu quero entregar minha vida ao Senhor, vem, que o Espírito Santo vem e cele no meu coração esse compromisso. Eu quero falar com você que está aqui nessa noite, que nunca fez um compromisso com o Senhor Jesus, e essa noite é uma noite que você vai fazer, e Deus está tocando o teu coração. Eu quero dizer que coloque diante do Pai, faça uma oração aí, Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que eu sou pecador, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar meu coração ao Senhor, vem, entra no meu coração, faz algo novo. Você fez essa oração? Deixa eu orar pela sua vida. Levanta uma das suas mãos, eu quero orar. Levanta as suas mãos, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, louvado seja, louvado seja, louvado seja, graças a Deus lá atrás, graças a Deus, louvado seja, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, vamos ficar de pé. Eu queria pedir que você que tomou uma decisão, viesse aqui à frente, e você que está aí no seu lugar, que está tomando uma decisão de fidelidade, de mansidão, domínio próprio,
certo? Se coloque também diante do Pai nesse momento. Mas você que tomou a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, vem aqui à frente. Eu quero orar por você aqui. Eu quero interceder pela sua vida. Eu quero pedir que Deus confirme no teu coração essa decisão. Pode chegar, pode chegar. Chega aqui, você que levantou sua mão. Várias pessoas eu vi aqui, levantaram a mão, entregando sua vida. É especial demais, queridos. Isso muda a nossa eternidade. Isso muda as nossas vidas. Isso muda o nosso coração. Nós vamos cantar esse cântico aqui. Eu quero desafiar você. Você que levantou a mão, você tomou uma decisão ao lado do Senhor, vem aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida. Enquanto nós cantamos esse cântico, você que levantou a sua mão, venha vindo aqui à frente. Enquanto nós vamos terminar esse tempo orando. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos orar. Você que de repente está aí no seu lugar, você tomou uma decisão nessa noite, se coloque de joelhos aí. Você está tomando uma decisão, eu quero ser mais fiel, eu quero ser mais manso, eu quero ter domínio próprio. Você se conhece, Deus falou no teu coração. Se coloque de joelhos, se coloque de joelhos. Eu queria pedir quem está aqui à frente, pode te colocar de joelhos também. Quem não conseguir não tem problema não, se coloque aqui. É uma decisão que impactou, que impacta a eternidade. É uma decisão que ela é extraordinária, porque é uma decisão que muda o nosso coração, que faz com que o Espírito Santo entre no nosso coração e nós possamos viver os frutos, os princípios do fruto do Espírito. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado porque o Senhor deixou a sua palavra para nos orientar. Muito obrigado porque na palavra do Senhor nós temos a fonte da salvação. Nós temos a fonte do fruto do Espírito. Deus, nos abençoe, Senhor. Nos ajude a viver a fidelidade, nos ajude a viver a mansidão, nos ajude, nos abençoe a viver o domínio próprio. Eu coloco esses irmãos que estão aqui à frente de joelhos, que entregaram a vida nessa noite ao Senhor Jesus. Confirma no seu coração, confirma nos corações, ó Deus, que eles possam ver a mudança acontecendo de dentro para fora, porque a presença do Espírito Santo do Senhor, ela muda completamente a nossa vida, ela muda a nossa história. O Senhor nas nossas vidas é extraordinário. Deus, confirma no coração deles essa decisão. Nos ajude como igreja a poder apoiá-los, a poder ajudá-los a crescer e a conhecer mais o Senhor.
Deus abençoe os meus irmãos e irmãs que estão de joelho nos seus lugares, que estão tomando uma decisão, que hoje eu vou ser mais fiel, a partir de hoje eu vou ter mais mansidão, a partir de hoje eu vou ter mais domínio próprio. Abençoa, Deus, nos capacite, não somente esses, mas todos os princípios do fruto do Espírito. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, muito obrigado porque o Senhor tem impactado os nossos corações, nós temos visto e sentido a presença do Senhor aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloco esses irmãos e irmãs no seu altar, pedindo a sua bênção sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém.